Jujutsu Kaisen Módulo, a continuação que ninguém pediu, mas que todo mundo se surpreendeu. E no vídeo de hoje eu vou te contar toda a história do mangá de Jujutsu Kaisen Módulo. Então vamos nessa, bora pro vídeo. Bom, a primeira página do mangá mostra uma nave alienígena se aproximando da Terra no ano de 2068, exatamente 68 anos depois dos eventos do Jogo do Abate e da Batalha de Shinjuku. Nessa nave está o povo simuriano, contendo aproximadamente 50 mil refugiados, buscando um novo lugar para viver. E eles estão interessados na Terra, especificamente no Japão, pois perceberam que ali havia indivíduos com poderes muito semelhantes aos deles, os feiticeiros Jujutsu. Pois é, esses aliens também sabem usar feitiços e manipular energia amaldiçoada. E bom, é mais importante que você decore apenas 3 simurianos, que é o Dabura e os gêmeos Maru e Cross. Bom, agora antes de continuar, a gente vai ter que ter uma boa conversa para contextualizar como é que o mundo está funcionando agora e o que aconteceu depois do final de Jujutsu Kaisen. Então prepara sua mente, porque agora vai ter uma chuva de informações. Então vamos lá, tudo o que aconteceu pós Jujutsu Kaisen. Bem, seguindo os eventos do primeiro mangá, a existência de maldições agora é de conhecimento público. Em 2018, o governo japonês foi forçado a revelar esse segredo depois que Kenjaku libertou milhões de espíritos amaldiçoados em Tóquio. Como era de se esperar, isso teve um impacto enorme na sociedade, com certas pessoas querendo mudar os regulamentos de Jujutsu. Por exemplo, agora o planeta inteiro sabia sobre energia amaldiçoada. Uma proposta era transformar a luta de feiticeiros em um espetáculo público, semelhante ao boxe, ou qualquer esporte de luta, né? Mas essa ideia acabou que não foi muito pra frente. Mas o alto escalão adicionou uma nova regra, chamada de provisão Hakari. Sobre essa regra, uma pessoa agora poderia contratar feiticeiros Jujutsu para lutar entre si. A única condição é que os feiticeiros precisam ser aprovados pelo quartel-general Jujutsu. Em outras palavras, as atividades clandestinas como o clube de luta do Hakari agora eram legalizadas. Outra grande mudança no mundo foi a queda da influência dos 3 grandes clãs. O clã Kamo e o clã Zenin ficaram cada vez mais irrelevantes ao longo do tempo. Como sabemos, o clã Zenin foi exterminado pela Maki lá em 2018. Enquanto isso, o clã Kamo estava uma bagunça, graças a tudo que o Kenjaku fez. Então, o clã Gojo continuou sendo o único ali ainda estável. Embora Satoru tenha morrido na luta contra Sukuna, a família nomeou Yuta como o próximo chefe do clã. Na época, Yuta era um dos feiticeiros mais fortes que existia, e era um parente distante do clã Gojo. Então ele foi aceito na família como uma espécie de herdeiro de Satoru Gojo, o destino de Tóquio e o tratado com o resto do mundo. Como sabemos, a mestra Tengen morreu no final de Jujutsu Kaisen. Isso é ruim porque fez com que as barreiras dela que cercavam o Japão e suprimiam os espíritos amaldiçoados enfraquecessem e eventualmente sumissem. Sem essas barreiras, o número de maldições aumentaria em um futuro próximo, especialmente agora que as pessoas do mundo todo sabem que as maldições são reais. O governo japonês precisou tomar providências. Então, quando o governo declarou que as maldições eram reais, eles mentiram e disseram que os espíritos só existem em Tóquio. Isso foi feito para que o medo das pessoas em relação às maldições fosse direcionado a essa única cidade. Lembrando que a energia amaldiçoada é energia negativa, então toda a energia de todo o planeta começou a fluir para Tóquio. O resultado? A cidade se transformou numa cidade fantasma, inabitável, onde existia apenas espíritos amaldiçoados. Literalmente virou um ninho de maldições. Por outro lado, significa que fora de Tóquio, as maldições começaram a aparecer cada vez menos. E assim o papel do feiticeiro Jujutsu começou a mudar um pouco. Além de seus trabalhos normais, agora pelo menos uma vez por ano, os feiticeiros se unem em um grande grupo para realizar um grande exorcismo em massa. Entrar em Tóquio e fazer uma limpa, para evitar que as maldições transbordem para fora da cidade. Agora temos que falar de uma das coisas mais importantes desse novo mundo, o tratado assinado entre o Japão e os outros países do mundo. O nome desse acordo era Tratado de Segurança Paranormal de Kyoto. Sob esse acordo, o Japão teve que concordar com as inspeções rotineiras nas quais outros países enviariam seus agentes ao Japão. Esses agentes poderiam então acompanhar feiticeiros Jujutsu em suas missões para ver do que se trata esse mundo, paranormal. Além disso, o acordo tornou o Japão responsável por todas as ameaças paranormais, incluindo obviamente maldições e qualquer outra coisa que pudesse surgir. Com tudo isso, a pesquisa sobre energia amaldiçoada ser utilizada como fonte de energia limpa continuou por décadas, que acabou gerando vários problemas como o tráfico de cidadãos japoneses no mercado negro. Os japoneses valiam muito mais dinheiro no tráfico humano por conta da sua energia amaldiçoada, e os traficantes os vendiam para ser usados em experimentos. A primeira onda de sequestros começou nos anos após o Jogo do Abate, mas depois de muito tempo, os sequestros diminuíram cada vez mais. Um dos motivos para isso é que a pesquisa sobre energia amaldiçoada não teve sucesso, porque os cientistas não conseguiam descobrir como converter a energia normal. Isso fez com que os japoneses se tornassem menos valiosos. Agora temos que falar das novas gerações. Agora vamos falar um pouco do nosso pessoal, Como muitos já sabem, Maki e Yuta acabaram se casando em algum momento desses anos. E eles tiveram um filho chamado Okotsu Yori. Esse que talvez seja o maior mistério de Jujutsu Kaisen Módulo. Não temos praticamente nada sobre esse cara. A maior informação que temos sobre ele é que ele era uma pessoa muito frustrada com sua geração não ser tão poderosa quanto a dos seus pais, já que viviam em tempos mais pacíficos. Por volta de 2069, o Yori teve um filho chamado Tsurugi, que assim como a sua avó, nasceu sem poder e com zero energia por conta da restrição celestial. Um ano depois, Yori teve outra criança, dessa vez uma filha, Yuka. Ao contrário de seu irmão, Yuka nasceu com uma técnica amaldiçoada, e não era qualquer técnica, ela nasceu com as 10 sombras. Isso foi possível já que ela tinha sangue Zenin por parte da sua avó, Pra quem pergunta do Megumi,
já que a técnica está com outra pessoa, ele muito provavelmente já havia falecido de velhice nessa época. Após o nascimento de Yuka, Iori desapareceu e nunca mais ninguém soube nada dele. De qualquer forma, anos após o desaparecimento de Iori, seus filhos estavam crescendo muito bem, com Yuka sendo extremamente próximo e apegado ao seu avô Yuta. Ele decidiu entregar para ela o seu precioso anel, aquele mesmo anel que ele usava para se conectar com Rika. Ao longo das décadas, Yuta transformou esse anel em um objeto amaldiçoado insanamente poderoso, pois ele imbuía com sua energia amaldiçoada ao longo de um grande período de tempo. Como resultado, o anel continha uma quantidade quase infinita de energia amaldiçoada, e também continha vontade de Rika. Yuta queria que o anel protegesse Yuka, até que ela se tornasse uma grande feiticeira Jujutsu. Já o Tsurugi sempre foi muito mais próximo da sua avó Maki, e quando ele contou para ela sobre o anel que a irmã tinha ganhado, ela lhe disse que ele não precisava de nenhum, já que era forte o suficiente sozinho, assim como ela. E esse comentário deixou um grande impacto em Tsurugi. O fim de uma era e a disputa pelo anel. Anos depois, Maki morre de velhice, aos 77 anos, e um ano depois Yuta também falece. Após a morte de Yuta, por algum motivo, o clã Gojo decidiu que Tsurugi deveria ficar com o anel. A essa altura, Yuka já estava com o anel há alguns anos, e então a decisão de tirá-lo dela teve um grande efeito em ambos os irmãos. Para Tsurugi, ele percebeu que o clã Gojo achava fraco por não ter uma técnica amaldiçoada. Em sua mente, ele precisava ficar mais forte para provar para o clã Gojo que ele não precisava de proteção nenhuma de anel nenhum, e um dia planejava devolvê-la à sua irmã. Enquanto isso, Yuka pensou que tiraram o anel dela porque Tsurugi é mais poderoso do que ela. Então ela começou a treinar para mostrar que era digna de pegá-lo de volta e se mostrar muito mais forte do que seu irmão. Talvez você tenha notado, e sim, Tsurugi e Yuka são aquelas duas crianças que aparecem no finalzinho de Jujutsu Kaisen. Agora temos que contextualizar os alienígenas. Por isso vamos falar do planeta Simuria. O planeta Simuria é o lar de uma raça humanoide com 3 olhos, conhecida como os Simurianos. Lá existem várias tribos diferentes, e cada tribo tem seus próprios guerreiros que são capazes de controlar a energia amaldiçoada. Aqui a gente vai focar nas duas tribos principais para o andamento da história, que é a tribo Rumel e a tribo Deskunti. Na tribo Rumel, os guerreiros têm a responsabilidade de cuidar das mulheres e crianças. Já na tribo Deskunti, tudo é resolvido na base da violência, e os guerreiros são ordenados por um chefe absolutista. Nesse planeta existe um recurso natural muito importante, o minério chamado Mu, que tem poder de transformar a energia amaldiçoada em outras formas de energia. No território da tribo Rumel, eles possuíam esse minério em abundância, então é claro que a tribo Deskunti invadiu, destruíram tudo, e forçaram o povo de Rumel a se mudarem para um deserto estéril. Enquanto isso, os Deskuntis enriqueciam. Por conta da sua grande influência, a tribo Deskunti convenceu as outras tribos de que o povo Rumel merecia essa segregação. Isso porque em Simuria existem animais sagrados, chamados Kalians, que por algum motivo sempre atacam todas as tribos, exceto a tribo Rumel. Na cultura da tribo Rumel, os Kalians são adorados como deuses, e os Romelianos se recusavam a matá-los, mesmo que as outras tribos já estavam acostumadas a exterminar esses animais. Agora isolados, o povo de Rumel luta para sobreviver nesse ambiente estéril totalmente novo. As coisas para a tribo começaram a melhorar um pouco graças a um romeliano chamado Dura. Ao longo dos anos, Dura vinha trabalhando em um projeto enorme sozinho, cavando um enorme pedaço de terra para criar um canal, que passaria diretamente pelas terras romelianas, e esse canal traria benefícios para múltiplas tribos. Para os romelianos, tornou a terra deles mais fértil e deu-lhes acesso à água limpa. Quando Dura começou esse projeto, enfrentou muita resistência do seu próprio povo, porque eles não conseguiam entender porque ele faria algo que também beneficiaria outras tribos, que os excluíram. Apesar disso, ele seguiu em frente, e agora com a ajuda de Maru e Cross, gêmeos órfãos e encrenqueiros que ele acolheu. Como essas crianças eram muito poderosas, Dura era o único da tribo que conseguia controlá-las. Juntos, os três trabalharam no canal, mas depois de muito tempo, outros romelianos se juntaram para ajudar. Assim que o projeto foi concluído, ele melhorou bastante as relações entre os dois lados, e pela primeira vez em uma década, as tribos começavam a planejar fazer comércio. Isso foi uma ótima notícia para os romelianos, já que eles precisavam desesperadamente de dinheiro. Mas quando tudo parecia ótimo, de repente tudo deu errado em um único dia. Surgiu um boato de que a filha do chefe Deskunti havia sido morta por um Kalian. Então novamente essa questão em relação aos animais foi levantada. O chefe dos Deskunti culpou o povo de Rumel, e como pagamento ele queria 90% da terra deles, incluindo o canal que tinham acabado de construir. A única maneira dos romelianos impedirem isso era participando de uma luta 1 contra 1, porque é assim que as discussões são resolvidas na cultura de Deskunti. Do lado de Rumel, Dura era o mais poderoso, enquanto ao lado de Deskunti, Dabura era o mais poderoso, também conhecido como o mais poderoso de todo o planeta Simuria. Apesar de serem de tribos diferentes, Dabura e Dura eram melhores amigos, e então, se Dabura tivesse escolha, ele não estaria ali. Infelizmente, o chefe da tribo Deskunti colocou uma maldição de morte em sua irmã mais nova, e ele usava isso para chantagear a Dabura e obrigar ele a obedecer. Infelizmente não havia escolha, Dabura sem muito esforço matou seu melhor amigo no combate. Depois disso, os romelianos estavam encrencados, pois logo os Deskuntis viriam tomar suas terras. Nessa situação, eles não tinham pra onde ir e tudo parecia sem esperança, até que Dabura apareceu. Acontece que logo antes de morrer, Dura contou a ele sobre um presente que deixou pro resto do seu povo. Esse presente era um suprimento enorme de Mu, que ele descobriu através de suas escavações ao longo dos anos. Para escapar da morte, Maru e Cross combinam esse Mu
com a sua técnica amaldiçoada. O nome da técnica deles é Caos e Harmonia. Se você estiver se perguntando o que ela faz, a resposta é: ela pode fazer qualquer coisa praticamente. É uma mistura ali de mudar levemente a realidade com os desejos vindos da alma. Mais pra frente fica um pouco mais claro. E nesse caso, com a técnica deles, eles construíram uma nave espacial feita daquele minério. E essa nave era grande o suficiente para abrigar todos os 50 mil rumelianos e alimentar inteiramente por energia amaldiçoada. Antes de embarcarem, Dabura se ofereceu para se juntar a eles, porque logo antes de matar Dura, ele fez a promessa de proteger o povo de Rumel. Então ele e sua irmã fugiram do planeta junto com o povo de Rumel. Pelos 2 anos seguintes, a nave chamada Naunax ficou vagando pelo espaço, em busca de um novo lugar para chamarem de lá. Mas graças à harmonia da técnica de Maru e Cross, eles foram capazes de identificar um planeta onde existiam indivíduos com poderes semelhantes aos seus. Agora sim, estamos completamente situados e podemos começar a história de fato. Em 2086, os Simurianos chegaram na órbita da Terra e entraram em contato com o Japão. E essa é a parte onde o Sami entra. Ele é o feiticeiro com maior responsabilidade atualmente. Seu cargo é de ministro das relações exteriores. Então todos os pepinos da sociedade Jujutsu, ele que tem que dar um jeito. Desde o início, o objetivo de Sami era evitar uma guerra contra os alienígenas. Então ele tentou ao máximo não fazer nada que pudesse ofendê-los ou ofender a cultura deles. Em sua primeiríssima reunião, os alienígenas mostraram Dabura logo de cara. Não era uma ameaça, era apenas um aviso de que eles não eram totalmente indefesos também caso a humanidade tentasse alguma gracinha. Os humanos ficaram intimidados na presença de Dabura e estimaram que parecia ser tão perigoso quanto Ryomen Sukuna. Os alienígenas fizeram um pedido para que um do seu povo fosse disfarçado e acompanhasse os feiticeiros Jujutsu em missões, para que ele pudesse aprender sobre os valores e a cultura da Terra, para saber se realmente seria possível uma coexistência. Para o Sami, ele pensou que os irmãos Okotsu seriam as melhores pessoas para o trabalho, pois acredita que o espírito jovem deles faria a humanidade ser bem vista. Agora, a equipe de Yuka e Tsurugi tinha mais um integrante, Maru, que foi apresentado para eles como um feiticeiro estrangeiro que estava apenas inspecionando o trabalho deles. Ele até cobriu seu terceiro olho para se passar por humano. Os 3 foram enviados em uma missão juntos. O objetivo dessa missão era investigar uns casos de desaparecimentos, já que recentemente várias crianças haviam desaparecido em Kyoto. O Sami acredita que o responsável pelos sumiços é um usuário de maldição. E era isso mesmo. Depois de investigar a cidade, o trio descobre que essa pessoa estava sequestrando as crianças e usando seus poderes para criar uma armadilha que basicamente atrairia as pessoas para uma rua onde elas passariam por uma barreira que teletransportaria as pessoas para a localização dele. Mas o teletransporte não funciona em pessoas que têm alta energia amaldiçoada, evitando assim que os feiticeiros se encontrassem. No entanto, Tsurugi tem 0 energia, então ele também foi levado a se aproximar da barreira, indo parar no esconderijo do sequestrador, que já tinha várias crianças embaladas para serem vendidas. No entanto, Yuka não tinha interesse em salvá-lo, estava totalmente pronto apenas para ir para casa. Até que Maru começou a gritar com ela por deixar seu irmão para trás. Como sabemos, os irmãos Okotsu tinham uma grande rivalidade, com cada um desesperado para provar que é mais forte que o outro. Então na cabeça dela, se o irmão tá em perigo, ele que se resolva sozinho. Porém, Maru convence Yuka de que um dia ela se arrependeria de abandonar seu irmão para trás. Então, usando sua técnica de harmonia, ele conseguiu sintonizar Yuka e Tsurugi para descobrir a localização dele. Depois de chegarem no lugar, os irmãos Okotsu arrebentam o cara. Pela primeira vez, vemos a Yuka lutando, mas ela não invoca nenhum Shikigami. Isso acontece porque o clã Gojo proibiu ela de usar a técnica dessa forma. O clã Gojo e o clã Zenin sempre foram rivais, né? Então, sei lá, acho que eles não queriam ver ela usando essa habilidade deles. Ela só tem permissão de acessar os poderes do Shikigami, mas sem invocar, como é mostrado aqui ela usando as garras dos cães divinos. A luta parecia ter acabado, mas o contrabandista tinha o último truque na manga. Ele pretendia teleportar todas as crianças embaladas para outro lugar, porém mesmo não tendo autorização para isso, Maru interfere usando sua técnica. Para os Simurianos, o terceiro olho é onde fica sua fonte de energia amaldiçoada, que no idioma deles é chamado de Hololuka. E usando a parte de caos de sua técnica, o usuário de maldição foi nocauteado instantaneamente. No entanto, ao ir tão longe, ele meio que revelou que não é humano. Depois de vê-lo, Tsurugi ficou desconfiado. Então os irmãos fizeram sua própria investigação em segredo e no final deram de cara com a nave Naunax. Agora, com os alienígenas confirmados, os irmãos Okotsu sabiam que precisavam ficar cada vez mais fortes, já que seus avós não estavam mais por perto para proteger a humanidade. Na missão seguinte, o trio é enviado para o lugar onde 2 pessoas haviam sido mortas por um tigre selvagem. Assim como os romelianos, o tigre havia sido forçado a deixar sua casa e estava fazendo o que tinha que fazer para sobreviver. Se coexistir com um animal selvagem perigoso não é fácil, então infelizmente eles tiveram que matá-lo. Esse incidente fez com que Maru se abrisse para uma conversa mais sincera com Tsurugi. Do ponto de vista dele, o tigre tinha muito em comum com o pessoal da tribo Rumel, mas diferente do tigre, os romelianos e os humanos são capazes de raciocinar e conversar para tentar alcançar uma coexistência. E assim, Maru admite que foi enviado para coletar informações sobre os humanos. Nesse momento da história, a relação de Maru com seu irmão Cross também não está muito boa. Maru está aberto para essa nova vida na Terra, onde ambas as espécies vivem juntas em paz. Já o Cross não confia na humanidade e acredita que uma guerra seria a melhor solução. Agora, em uma nova missão, o trabalho do nosso trio é derrotar um velho bizarro, que estava desesperado para reviver a melhor época da sua vida. Acontece que a melhor época da sua vida foi a primeira série do ensino fundamental, então ele usou sua técnica para se disfarçar de criança. Para piorar, nos últimos 3 anos ele vem matando crianças da primeira série e suas famílias, para poder assumir o lugar delas na escola. Quando confrontado pelos feiticeiros, ele se faz de inocente por um tempo, mas o caos se instala quando Yuka descobre os corpos enterrados no quintal do velho. Acontece que esse velho não era pouca bosta, ele era um feiticeiro de grau 1 e conseguiu derrotar o nosso trio. No entanto, antes que ele tivesse a chance de fazer qualquer outra coisa, o corpo inconsciente de Maru começou a lutar no automático. Maru não estava no controle,
Em vez disso, seu terceiro olho parecia estar assumindo o comando daquele corpo. Na história ficava implícito de que, como o terceiro olho dos Silmurianos é a fonte de seus poderes, é possível que eles tenham uma consciência própria. E aqui vemos mais algumas demonstrações da técnica de Maru. Ele enviou a mente do velho para um estado de confusão, jogou uma pedra e mudou a trajetória dela no ar. Durante a luta, o velho caiu em uma piscina, Maru faz a água ferver instantaneamente e logo depois faz a água congelar instantaneamente, e com isso o velho fica preso no gelo. O corpo inconsciente vai pro golpe final, mas Tsurugi entrou no meio para impedi-lo. Ele pensou que se Maru matasse uma pessoa agora, isso poderia iniciar uma guerra entre os humanos e os alienígenas. Por outro lado, o irmão de Maru, o Cross, queria uma guerra, e ele estava bem ali assistindo tudo, esperando que Maru matasse alguém. Você pode ter se perguntado por que o Cross tá aqui. Lembre-se que os gêmeos compartilham a mesma técnica amaldiçoada, então Cross sabe quando seu irmão usa grandes quantidades de energia amaldiçoada. Na perspectiva de Cross, a melhor maneira de começar uma guerra é matando uma pessoa inocente, como Tsurugi. Momentos depois, Tsurugi acaba sendo atingido com toda a força da técnica de Maru. E lembre-se que ele já tá bem ferido da luta com o velho. Somando com os danos que ele acabou de receber, tudo isso coloca Tsurugi num estado de quase morte ali. Mas apesar disso, ele continua tentando lembrar Maru de seus verdadeiros sentimentos. Anteriormente, Maru tinha dito que queria que os humanos se tornassem seus vizinhos. Em Simuria, a palavra vizinhos tem um significado especial. Quando Maru e Cross eram crianças, Dura ensinou pra eles essa palavra e disse que um vizinho é um amigo que entende e respeita o seu modo de vida, mesmo que esse modo de vida possa ser totalmente diferente do dele. Antes de Tsurugi perder a consciência, ele lembrou Maru de que eles deveriam ser vizinhos. E quando Cross ouviu isso, ele não pôde acreditar e instintivamente saltou e impediu seu irmão de matar Tsurugi. Mesmo assim, ele diz a Tsurugi que ainda não gosta de humanos e que mesmo que eles quisessem ser vizinhos, ele não aceitaria. Maru, ferido, foi levado de volta para Naunax para tratamento. E o Sami não gostou muito disso, pois pensou que os alienígenas vissem o Maru ferido, isso seria um pouco ruim para esse relacionamento que eles estão tentando construir, né? Falando de Usami, a sua técnica é a fala amaldiçoada. Embora, ao contrário de Uzumaki, as marcas da fala amaldiçoada estão em sua mão. Isso significa que o Sami pode falar com as pessoas normalmente. E quando precisa usar a técnica, ele apenas coloca a mão na frente da boca. Eu tô comentando isso agora porque foi ele que deu cabo do velho depois que ele tentou fugir. Bem, continuando a história, enquanto Tsurugi estava à beira da morte, ele ficou cara a cara com Mahito, que atualmente reside no Caminho das Almas. Essa que é uma espécie de limbo que fica entre a vida e a morte. No final de Jujutsu, a gente vê ele conversando com Sukuna quando ele estava de passagem por esse caminho. E o Mahito, ele continua nesse lugar por todo esse tempo, porque ele está esperando uma pessoa específica morrer e passar por ali. Por um instante, ele achou que Tsurugi era a pessoa que ele estava procurando, mas se confundiu. Depois disso, Tsurugi acorda no hospital. Depois de todo mundo já um pouco melhor, o nosso trio vai pro parque de diversões. Só que quem está ali, na verdade, é o Cross, que está se passando por seu irmão. Mesmo não confiando nos humanos, ele começou a ter algumas dúvidas sobre ter uma guerra ou não. Então ele fingiu ser o Maru para aprender mais sobre a humanidade e ver com os próprios olhos. Mas a Yuka logo percebeu que aquele não era o Maru, e os dois tiveram uma conversa sobre coexistência. Como sabemos, os Romelianos foram roubados e traídos no passado, e Cross disse que após essas experiências, é natural querer roubar algo de alguém em troca. Mas a Yuka prometeu mostrar pra ele uma coisa que o faria mudar de ideia. No dia seguinte, ela levou Cross com ela a uma consulta médica, onde nós ficamos sabendo que Yuka tem um tumor no cérebro. Aos 16 anos de idade, ela só tinha mais 6 meses de vida. Mas o ponto que ela estava querendo provar pro Cross é que ambos tiveram seus futuros roubados. E a diferença deles é que a situação da Yuka não pode ser mudada, mas a dos Silmurianos ainda pode. Eles ainda têm uma escolha. Se Cross começar uma guerra, isso levará a um ciclo interminável de ódio em ambos os lados. Mas se eles tentassem se entender e coexistir, tudo poderia ser melhor. Enquanto isso, no quartel-general Jujutsu, os feiticeiros do alto escalão assistiam as imagens de Maru lutando contra o velho. E é claro que existem humanos que não confiam nos aliens, que preferem que haja uma guerra, como é o caso desse personagem insuportável aqui. E dado que Maru atacou Tsurugi, isso tecnicamente significa que os alienígenas agora são uma ameaça. No entanto, o Sami conseguiu dar uma segurada na situação, argumentando que Maru não estava consciente quando fez isso. A essa altura, esse cara chato aqui já estava bastante irritado, porque o Sami fica passando pano pros alienígenas. E ele acha que os alienígenas pensam que são mais fortes do que a humanidade e que podem simplesmente assumir o controle quando bem quiserem. Enquanto isso, na nave Naunax, os alienígenas fizeram uma votação para decidir seu próximo passo. E apesar de seus sentimentos pessoais, Cross votou por coexistir em vez de começar uma guerra. E assim, por enquanto, essa era a melhor opção. Como líder do grupo, Dabura também concordou. E logo, ambos os lados começaram a organizar um jantar especial, onde poderiam aprender um pouco sobre a cultura um do outro. Na preparação para esse evento, os irmãos Okotsu aprenderam um pouco sobre os Kalinhas e a cultura de Rumel, enquanto o Sami descobriu que a Naunax é alimentada por energia amaldiçoada. Por razões óbvias, isso era algo gigantesco, porque se outros países descobrissem sobre essa tecnologia, o tráfico de pessoas no Japão iria aumentar ainda mais. Então a melhor coisa seria manter isso segredo e tentar construir uma boa relação com os alienígenas. Tudo estava correndo bem. Durante o jantar, nós conhecemos a Tomoe, a nutricionista e chefe da escola Jujutsu. E aparentemente, ela e Dabura se apaixonaram à primeira vista, rendendo uma cena bem fofa e engraçada. Seguindo com o jantar, após saber da maldição da irmã de Dabura, o Sami ofereceu-lhes uma maneira de quebrá-la. Em algum lugar da África havia uma ferramenta amaldiçoada conhecida como a corda negra. Embora leve muito tempo para ser feita, se os japoneses conseguissem colocar as mãos nela, então seria possível salvar a irmã de Dabura. Os aliens ficaram surpresos que algo assim existia. Então, se os humanos fizessem isso acontecer, os Silmurianos com certeza estariam devendo uma para eles. Infelizmente, como isso aqui ainda é Jujutsu Kaisen, né, não podia ficar tudo muito bom por muito tempo, né? Mais tarde, naquele dia, os alienígenas descobriram algo terrível. Até então ninguém
tinha percebido quão parecidos os Kalians eram dos espíritos amaldiçoados que tem aqui na Terra. Mas lá na nave Naunax, um dos alienígenas acabou notando. Como dá pra ver, havia lágrimas saindo do seu terceiro olho. Isso é uma coisa que só acontece com os Simurianos da tribo de Rumel. Quando eles veem um Kalian sendo morto, eles choram pelo terceiro olho. Normalmente essas lágrimas têm um efeito negativo no corpo. Em certos casos pode ser fatal e causar danos físicos. Então esse velho alienígena disse que viu humanos matando um Kalian. Só que não era um Kalian, era um espírito amaldiçoado. Então alguns alienígenas se juntaram em um grupo e adentraram o território proibido de Tóquio para investigar os Kalians da Terra, entre aspas. Ao mesmo tempo, aquele cara insuportável e alguns outros feiticeiros estavam no mesmo local realizando aquele exorcismo em massa que tem que fazer, né, uma vez por ano. Como eu já falei antes, esse ritual consiste em destruir o máximo de espíritos amaldiçoados possível, para que eles não transbordem para fora de Tóquio. E como de se esperar, o pessoal de Rumel não gostou nada disso. Então ambos os grupos já estavam prontos para lutar ali mesmo. Mas no último momento, o Sam e Cross aparecem bem a tempo. Usando a fala amaldiçoada, o Sam impediu o cara chato de fazer qualquer estupidez, enquanto o Cross tentava explicar ao seu povo que as maldições não eram Kalians, embora parecessem. A situação já tinha dado uma acalmada, mas em ambos os lados, haviam pessoas que queriam adotar uma abordagem mais agressiva. Então no momento daquela tensão ali, o insuportável acaba atirando no Cross, porque ele supostamente acha que o jovem estava tentando sacar uma espada. E pro azar de todo mundo, o Dabura tinha chegado bem na hora. Agora a merda tá feita. A relação entre os humanos e os Simurianos desmoronou aqui. Um piscar de olhos, o Dabura estraçalhou o braço do cara chato. E o Sam quase morreu tentando ajudá-lo, tentando usar sua fala amaldiçoada contra o Dabura, mas o Dabura era tão forte que o coice que ele tomou foi muito mais forte, o que acabou deixando ele em estado grave. O Cross também ficou em estado grave, né, após ter sido baleado, e também teve que ser levado às pressas para um tratamento. E agora, com toda essa bagunça, os Simurianos exigiram que o Japão parasse de matar espíritos amaldiçoados, porque pareciam muito com os Kalians que eles tanto adoravam. Inicialmente o Japão parou, o problema é que não podia parar totalmente, né? Porque senão os espíritos iam começar a vazar pra fora de Tóquio. Então eles precisavam exorcizar. Tinha que ser feito. Então, umas semanas depois, os humanos voltaram a matar maldições, mas fazendo esses assassinatos à noite, na surdina, para esconder dos alienígenas. Apesar disso, um dos alienígenas, chamado Otsuki, e o seu grupinho ali estavam monitorando a situação. Ele é um dos guerreiros mais fortes da tribo de Rumel, e mesmo estando lá na nave Naunax, ele conseguia perceber que os espíritos estavam sendo destruídos. Então, em janeiro de 87, os Simurianos fizeram uma exigência. Eles queriam o território de Tóquio para eles, e se os humanos não concordassem, eles iriam resolver no duelo 1 contra 1. Lembre-se que esse tipo de duelo 1 contra 1 é como as discussões são resolvidas na cultura da tribo de Skunt. E como o Dabura está no comando, esse foi o método que ele escolheu para negociar. Os humanos sabiam que só existia uma pessoa na Terra com capacidade de enfrentar aquele monstro que era o Dabura, Itadori Yuji, o feiticeiro Jujutsu mais poderoso de todos. Na verdade, já faz anos que eles tentam procurar por ele, mas ninguém sabe onde ele está. Eles até procuraram informações com a Nobara, que agora já é uma senhora de idade, e ela disse que Itadori não envelhece, e que assistir seus amigos morrendo de velhice ao longo dos anos, enquanto ele continuava com um corpo jovem, o fazia se sentir bem mal. Ela disse também que a última vez que o viu foi no funeral da Hana, e depois disso ela também nunca mais soube nada dele. Bem, como a humanidade não podia contar com Itadori, a escolhida pro duelo foi Yuka, já que ela já ia morrer de câncer em breve mesmo. Era a melhor chance naquele momento, já que ela tem uma técnica lendária bem poderosa. Para aumentar suas chances, Yuka também faz um voto vinculativo, para deixar sua técnica ainda mais forte em troca de que ela morreria ao fim da batalha. Então é chegado o dia do duelo, 14 de janeiro de 2087. Dabura chegou ao território de Tóquio e estava esperando o duelo começar. Nesse momento ele não tinha ideia de quem seria seu oponente, e por um momento ele pensou que enfrentaria um velho que havia aparecido na sua frente. Esse velho não era ninguém menos que o Yui, aquele garotinho obcecado pela sua irmã. Quando jovem, o Yui foi uma das figuras mais importantes na luta contra o Sukuna. Acontece que ele foi ali apenas para cumprimentar o Dabura e agradecê-lo, pois nessa luta ele iria mostrar às novas gerações o que é poder de verdade. E durante esse discurso a gente consegue ver um avião voando no céu. Nesse avião estava Yuka, que se preparava para pular. Por conta do tumor, ela já estava bem debilitada. Estava em uma cadeira de rodas, pois mal conseguia andar, e estava quase cega também. E nesse momento ela só conseguia pensar no seu irmão, e que apesar das diferenças ela gostava muito dele, e que apesar de todas as brigas que eles tiveram, ele foi um bom irmão. Em seguida, Yuka é jogada do avião, de cadeira de rodas e tudo. Pouco antes de chegar no chão, ela invoca ele, o divino general imoral da espada de 8 cabos, Mahoraga. Yuka então se esconde dentro da sombra do próprio Mahoraga, para não ser atacada por ele, deixando o Dabura enfrentar o Mahoraga sozinho. Vale ressaltar que em Simura Shikigamis não existem, então foi a primeira vez que o Dabura viu algo assim. Para encerrar a luta rapidamente, Dabura ativou sua técnica amaldiçoada, que é basicamente luz. Com esse poder, Dabura esfaqueia Mahoraga com um monte de estacas de luz, e para a maioria das vítimas isso seria uma morte instantânea, mas sabemos que o Mahoraga não é qualquer um, né? A partir desse momento, ele começou a se adaptar à técnica de Dabura, e como sabemos, quanto mais golpes ele recebe, mais rápida se torna sua adaptação. Além disso, seus atributos estavam bem amplificados e muito mais fortes graças ao voto vinculativo de Yuka. Bom, conforme a luta prosseguia, Mahoraga se adaptava mais e mais. Dabura estava surpreso com aquela criatura que ele não compreendia. Durante toda a sua vida, ele nunca precisou se esforçar para lutar com ninguém, porque sempre foi muito mais forte que todo o resto do planeta. Apesar disso, ele se lembra que Dura lhe disse que um dia ele enfrentaria alguém que lhe daria um desafio de verdade, que nesse dia Dabura se tornaria um verdadeiro guerreiro. Pela primeira vez na sua vida, Dabura estava realmente empolgado com uma luta. Pela primeira vez na sua vida, ele sentiu medo de perder. E pela primeira vez na sua vida, ele podia lutar sério. Agora que a sua luz não funciona mais,
Ele sabia que tinha que pensar em uma solução diferente para derrotar a Mahoraga. E o plano que ele bolou foi usar força bruta. Seu plano era acelerar seu corpo além dos limites usando sua técnica de luz. O objetivo de Daburá era viajar o mais próximo possível da velocidade da luz, independente do dano que isso causaria à sua própria carne. Conforme se aproximava da velocidade da luz, o pé de Daburá começou a queimar, mas antes que fosse destruído, ele usou para chutar a Mahoraga na velocidade da luz, causando um impacto semelhante de uma bomba nuclear. E esse chute foi suficiente para evaporar o Mahoraga. Mas em um painel muito irado, a gente vê que sobrou um pedacinho do corpo do Mahoraga, bem pequenininho, que é até difícil de identificar que parte seria. Muitos dizem que é um pedacinho da espinha dorsal. E a partir desse pequeno pedacinho, o Mahoraga se regenerou completamente. Apesar de não ter muito conhecimento em batalha, já que nunca precisou lutar sério, Daburá se mostrou bem inteligente. Mesmo que ele não compreendesse que tipo de criatura era uma Mahoraga exatamente, ele rapidamente descobriu que a habilidade dele era se adaptar. Daburá estava com sua perna destruída por conta do chute na velocidade da luz. No entanto, ele se lembrou que os humanos ofereceram tratamento para Maru e Cross quando eles se machucaram. Então ele ficou se perguntando como é que os humanos faziam cura com energia amaldiçoada se ela é energia negativa. Foi aí que ele juntou os pontos, energia positiva. E assim Daburá sozinho aprendeu a usar energia reversa e conseguiu se curar. Além de aplicar a reversão de feitiço na sua técnica de luz, agora virando escuridão. Ao mesmo tempo, perto dali, uma outra batalha estava prestes a acontecer, Maru e Tsurugi. Como irmão mais velho de Yuka, Tsurugi queria que ela vivesse seus últimos dias em paz, e não numa luta até a morte com um alienígena de nível especial. Portanto, para salvar sua irmã, ele precisava que Daburá deixasse a Terra. E aqui vale lembrar que quando o Mahoraga não é domado, você pode invocá-lo, só que por meio de um ritual onde alguém vai acabar morto. Então nesse ritual atual temos dois participantes, a Yuka e o Daburá. Mas como a Yuka tinha feito o voto vinculativo, ela já ia morrer independente do resultado da luta. Porém, o ritual de Mahoraga só será concluído se ele for morto por Daburá ou se o próprio Daburá morrer em batalha. Isso significa que se o Daburá saísse do alcance das 10 sombras, o ritual não seria concluído. Então o voto vinculativo de Yuka também seria anulado. E assim ela poderia viver seus últimos meses de vida em paz. Por isso Tsurugi desafiou Maru para um duelo. E se ele vencesse, Daburá teria que voltar para Simúria. Por outro lado, Maru sabia que Daburá não podia voltar, porque se voltasse para lá, ficaria dentro do alcance da técnica amaldiçoada do chefe da tribo Deskunt, que novamente usaria sua irmã para poder chantagear Daburá. Lembre-se, se Daburá desobedecer o chefe, sua irmã morrerá. Então mandá-lo de volta para Simúria não é o que Maru faria. Então infelizmente os dois amigos vão precisar lutar. No início, Tsurugi abriu uma boa vantagem no começo da luta, graças ao treinamento que recebeu da sua avó Maki. O único problema é que Tsurugi notou que Maru estava claramente se segurando por medo de matar seu amigo. No entanto, nessa cena, o terceiro olho de Maru o convence a ir com tudo, porque em Simúria, um verdadeiro guerreiro usa seu poder total em sinal de respeito ao oponente. Depois de ativar sua técnica de caos, Maru abre uma vantagem enorme contra Tsurugi, que não consegue fazer mais nada. Em circunstâncias normais, com certeza esse teria sido o fim da batalha. No entanto, não se esqueça que Tsurugi está muito bem acompanhado. E é aqui que entra o Anel de Yuta. Como eu já mencionei antes, o anel contém décadas de energia amaldiçoada de Yuta, bem como a vontade de Rika. Então é claro que ela aparece oferecendo ajuda a Tsurugi. E ao aceitar a ajuda dela, ele ganhou acesso ao estoque de energia amaldiçoada de Yuta, presente no anel. Ele também ganhou uma máscara muito estilosa da Rika, sendo claramente uma referência ao Ichigo Hollow de Bleach. Em outro lugar de Tóquio, milhares de maldições estavam tentando escapar da cidade porque estavam com medo de Daburá. Mas o quartel-general Jujutsu havia subestimado severamente a quantidade que haveria. Inicialmente o plano deles era ajustar uma barreira em Tóquio para fazer os espíritos amaldiçoados fugirem em direção ao oceano. No entanto, eles fizeram um trabalho mal feito, e agora vão ter que resolver isso. E para piorar, eles deram de cara com Otsuki e seu grupo de Rumelianos. Se nada fosse feito, esses dois lados iam se matar ali mesmo. E aí sim ia se alastrar uma guerra generalizada entre as duas espécies. Mas é nesse momento que ele aparece, Itadori Yuji, e impede que os dois lados lutem. Do lado de fora do prédio onde eles estavam, ele disparou um sangue perfurante, e acertou tanto os feiticeiros da terra quanto os simurianos. Como ele também é uma pintura da morte de Kenjaku, o sangue de Yuji tem propriedades venenosas, e por isso ele nocauteou todo mundo com muita facilidade. O único que conseguiu desviar do sangue perfurante foi Otsuki, que sem pensar já pulou pra cima de Itadori. Mas Itadori acabou com Otsuki com um único golpe, um Black Flash, mostrando que ele é o único feiticeiro da história que pode fazer um Black Flash à vontade, como bem entender. Esse Itadori que nós vemos em módulo é muito mais forte do que Goji Sukuna, é outro patamar. Então sim, podemos dizer que esse Itadori Yuji é o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos. Mas mentalmente falando, ele acredita que ele não é mais importante, porque essa não é mais a geração dele e já era pra ele ter morrido a essa altura. Então ele prefere não se intrometer no presente e nos assuntos dos feiticeiros atuais. E é por isso que ele não apareceu pra lutar contra Daburá. Mas ele disse que caso Yuka perdesse, ele entraria na luta. Após isso, Itadori se afastou para lidar com os espíritos que fugiram de Tóquio. E com um único desmantelar, ele explodiu uma enorme parte da cidade. Como a gente pode ver nesse painel aqui, que ficou muito famoso de duas explosões gigantes. Uma delas pertencendo a Itadori e a outra pertencendo a Tsurugi e Rika, que tinha usado um super ataque bem no momento em que apareceu várias maldições atrás de Maru. Essa estratégia da Rika e da Tsurugi foi bem inteligente na verdade, porque como já sabemos, os Rumelianos têm uma reação física quando os Kalians são mortos. Embora os Kalians e os espíritos amaldiçoados não sejam a mesma coisa, eles são semelhantes o suficiente para que quando essa quantidade de espíritos é massacrada, cause um enorme dano em Maru. A luta parecia ter acabado. Tsurugi já tinha a abertura perfeita para acabar com Maru. No entanto, no último momento, ele larga a espada, pois ele se lembrou de quando era criança, quando sua avó Maki disse que pessoas como eles ficam fortes perdendo as coisas.
e ela o alertou que a perda nem sempre vai valer a pena. No caso dela, ela mencionou a perda da sua irmã Maia, e como ela ficava triste com isso, e ela vivia pensando se poderia existir alguma realidade onde tudo pudesse ter sido alcançado sem perder a Maia. Sobre o Tsurugi, ele queria salvar sua irmã Yuka, mas também não queria perder seu amigo Maru. Então ele sentiu que o futuro onde ele tivesse vencido e matado Maru ali não seria o resultado correto. E bom, como Tsurugi hesitou, Maru acabou dando um golpe fatal nele. Obviamente Maru fica muito chateado de ter que lutar com seu amigo. Tudo que ele queria era resolver a diferença entre eles, mas não sabia como. O ritual da harmonia. Maru tá sentado, confuso sobre como vai consertar as coisas. Enquanto isso, a nave Naunax brilha intensamente, como se estivesse respondendo aos desejos da alma dele. Com isso, a próxima vez que vemos Maru, ele já está dentro da nave espacial com o Itadori, enquanto os dois discutem como coexistir. Como eles foram parar aí? Bom, o desejo de Maru é que os humanos e romelianos vivam em harmonia, e assim, a sua técnica convocou as pessoas necessárias para fazer isso acontecer. Mesmo que Maru não saiba exatamente quem é Itadori Yuji, ele mesmo diz que a técnica dele selecionou Yuji por ser o mais apropriado. Bom, já que os espíritos amaldiçoados são a razão pelo qual os dois lados não conseguem se dar bem, o objetivo de Maru era se livrar de todas as maldições do planeta, e também impedir que novas maldições nascessem no futuro. Se fizesse isso, todo mundo poderia viver em harmonia. E isso só vai ser possível se a gente combinar a energia amaldiçoada quase infinita do Anel de Yuta, o Mu dentro da nave Naunax, a harmonia de Maru e a transfiguração inerte. Como a gente sabe, o Mahito estava ali, passeando pelo limbo entre a vida e a morte. Com sua técnica de harmonia, Maru tem acesso àquele reino, mesmo sem estar morto. E assim, depois de quase 70 anos, Itadori Yuji e Mahito se reencontram. A gente esperava que o Itadori ficaria com raiva ou um pouco em choque, de reencontrar Mahito. Mas em vez disso, ele riu e não se importou muito. Porque convenhamos, ele já é um homem de 83 anos, ele já passou por muita coisa. Itadori viveu uma vida inteira desde então, enquanto Mahito ficou preso no passado. Todo esse tempo Mahito esteve ali esperando especificamente Itadori morrer e passar por ali. Mas é claro, Mahito fica em choque ao descobrir que Itadori Yuji ainda não está morto. Sem contar que essa versão de Itadori é muito mais forte. Então o próximo passo agora é derrotar Mahito dentro desse espaço. O plano de Maru é usar a transfiguração inerte para alterar a alma de todos os japoneses. Fazendo isso, as maldições não vão mais nascer. E existem duas maneiras de usar a transfiguração inerte para arrumar isso. A primeira opção é remover a energia amaldiçoada da população. A segunda opção é transformar todo mundo em feiticeiros, já que os feiticeiros sabem controlar a própria energia e não deixam ela vazar. Você deve lembrar que no jogo do abate o Megumi perguntou a Mestra Tengen por que Kenjaku não usou transfiguração inerte no país inteiro para transformar todo mundo em feiticeiro. E Tengen simplesmente disse que Kenjaku não teria energia amaldiçoada suficiente para afetar o país inteiro. No entanto, a situação aqui muda um pouco, já que temos o acesso à energia amaldiçoada quase infinita do Anel de Yuta, e também ao Mu de Simuria. Então esses dois sendo usados como bateria seria o suficiente para Maru conseguir manipular o país inteiro. Porém, para isso tudo acontecer, um deles tem que derrotar Mahito em uma luta justa, dentro desse espaço. E como esse espaço nada mais é que o caminho das almas, significa que Mahito tem controle total sobre esse ambiente. E é claro que o Mahito está desesperado para lutar com o Itadori novamente, tentando até mesmo expandir o seu domínio. Mas Itadori consegue o retalhar sem nem tirar as mãos do bolso, nesse painel fantástico que também ficou muito famoso. Depois disso, Mahito é transformado em um objeto amaldiçoado pela técnica de Maru. E agora, com tudo em mãos, os dois planejam os próximos passos. Depois de conversar um pouco, eles decidem remover a energia amaldiçoada de japoneses e dos romelianos, mas isso só vai se aplicar às gerações futuras, aos que ainda vão nascer. Em outras palavras, os feiticeiros atuais manterão seus poderes, mas seus filhos quase não terão energia amaldiçoada, assim como os cidadãos do resto do mundo. De acordo com o Itadori, todos os humanos precisam de um pouquinho de energia amaldiçoada apenas para manter o corpo funcionando. E a única exceção são as pessoas com restrição celestial. Isso significa que não dá para remover totalmente a energia amaldiçoada de todo mundo, porque senão teria que dar restrição celestial para todo mundo, o que não é exatamente possível. Então eles vão remover o máximo possível de energia amaldiçoada dos japoneses e dos romelianos. Assim, uma pequena quantidade de espíritos vai nascer por ano, e Itadori já tem um plano para matar essas futuras maldições. Mas Maru diz que isso ainda vai levar a conflitos entre humanos e o pessoal de Romel. Então Itadori diz para Maru usar sua técnica e descobrir por que os Kalians são tão parecidos com as maldições. Maru descobre que os Kalians, as maldições e o pessoal de Romel têm almas da mesma cor, e criaturas que compartilham a mesma cor têm uma afinidade natural uma pela outra. É por isso que lá em Simuria, os romelianos eram os únicos que não eram atacados pelos Kalians. Então, a fim de criar um futuro onde humanos e romelianos possam viver em harmonia na Terra, Maru decide mudar a cor de todas as futuras almas. Usando a técnica de Mahito, ele remodela o caminho das almas, então todas as almas que virão no futuro receberão cores aleatórias. Com isso, os humanos podem matar maldições, sem que os romelianos sofram com isso. Bom, com tudo decidido, Itadori parte para começar a trabalhar no seu plano, enquanto Maru entra em ação. A primeira coisa que Maru faz é interromper a luta de Dabura contra Mahoraga. Essa altura, Dabura estava se divertindo como nunca, tendo aprendido até usar uma expansão de domínio no meio da luta, coisa que ele nem sabia que existia. Mas a luta foi interrompida. Maru teletransportou Dabura para a África, para que ele pudesse pegar um pouco da corda negra e livrar sua irmã da maldição. E agora que ela estava livre, era seguro voltar para Simuria. Como são só duas pessoas, Dabura e sua irmã,
Maru tem poder suficiente para mandá-los de volta instantaneamente no teletransporte. E assim que Dabura chega em Simura, ele vai cobrar o chefe que chantageou ele todos esses anos. Ele mata o chefe e assume o comando da tribo Deskunt. Como novo chefe, ele ordena que construam um santuário para Dura e o consagrem como um herói. Depois disso, ele diz que vai abandonar seu cargo, porque não entende muito de política e não está muito interessado também, fazendo todos da tribo rirem num clima muito mais amigável e leve. De volta na Terra, como Dabura foi embora, significa que o ritual de Mahoraga foi cancelado. Se o ritual foi cancelado, então o voto vinculativo que Yuka fez também é cancelado. Então ela não morreu com o fim da luta. Então, graças à transfiguração inerte, Maru conseguiu curar o tumor cerebral dela. E também curou o Sami, Tsurugi e Cross, que estavam em coma. Lá no Limbo das Almas, Maru se prepara para concluir o ritual de harmonia. Impedirá que nasçam mais feiticeiros na Terra no futuro, ao mesmo tempo que muda a cor das suas almas e elimina todas as maldições que atualmente estão no planeta. No momento que ele estava prestes a fazer isso, ele estava um pouco inseguro por estar sozinho. Então aparecem projeções de seus amigos e seu irmão do lado dele. É como se a técnica de harmonia estivesse tentando dar um apoio, já que ele estava com medo de fazer isso sozinho. Após isso, cada espírito amaldiçoado do planeta é exorcizado, criando um mundo totalmente novo para todos. Agora vamos caminhar para a conclusão da história. Depois de toda essa confusão, Yuka Tsurugi recebe uma baita de uma bronca da mãe, já que eles se meteram em Tóquio lutando com alienígena e Yuka ainda tinha escondido que ela estava com uma doença terminal. Depois da bronca, ela disse que estava incrivelmente orgulhosa dos dois e acreditava que Yuta e Maki também sentiriam o mesmo, e talvez até mesmo o próprio Yori. E agora os romelianos também tinham assuntos importantes para tratar. Eles tinham uma decisão muito difícil para tomar, porque sua nave tinha 52 Kalians. O problema é que esses Kalians agora poderiam atacar as futuras crianças que nasceriam na tribo Rumel, já que teriam uma cor de alma diferente. Mesmo assim, os romelianos fizeram a escolha de continuar vivendo com esses animais, porque depois de milhares de anos, não havia como simplesmente matá-los ou abandoná-los. E quanto às próximas gerações, eles iam dar um jeito de conseguir viver em harmonia com os Kalians. Por último, depois de muito tempo, Itadori aparece para visitar sua amiga Nobara e trouxe o panda junto com ele, porque depois de dar um gelo na Nobara em tantos anos, ele sentiu que poderia ficar um clima meio estranho, né? Então trouxe o panda para poder deixar a situação menos constrangedora. Para quem não lembra, o panda perdeu seus 2 núcleos em Jujutsu Kaisen, então agora basicamente ele virou um boneco que entra em animação suspensa quase sempre. Então às vezes ele conversa, às vezes não. Então ele ficou todos esses anos guardado no armazém do clã Gojo, que Yuta deixou ele lá. Começando com a Nobara, Itadori percebeu que cometeu um erro ao tentar evitar o presente. Por essa razão, ele queria a ajuda dela para lidar com os futuros espíritos amaldiçoados que nasceriam. Itadori tem um plano que consiste em 4 fases. Primeiro, eles têm que ensinar para os feiticeiros atuais sobre técnicas complexas de barreira, para que eles possam fazer barreiras tão efetivas e poderosas quanto as de Tengen. Segundo, eles precisam rastrear cada pessoa que nascerá com restrição celestial, porque em um mundo sem feiticeiros, as pessoas com restrição celestial serão as mais fortes e as mais adequadas para enfrentar maldições. Terceiro, eles têm que começar a produzir ferramentas amaldiçoadas em massa, já que ninguém mais vai ter técnica, né? Seria bom se tivessem pelo menos armas para se defender. E quarto, Itadori quer descobrir um jeito de se tornar um objeto amaldiçoado, assim como Sukuna foi. De acordo com ele deve ter aproximadamente ainda mais uns 300 anos de vida. Mas depois que ele morrer, se der alguma merda, algum humano pode comer um pedaço dele e ganhar seus poderes. Voltando no núcleo da escola Jujutsu, o Sami estava preocupado de que o alto escalão Jujutsu descobrisse que Maru removeu a energia amaldiçoada de todos os humanos, removendo assim também a possibilidade de usá-la como fonte de energia. Ele tinha medo de que isso levaria ao racismo contra os romelianos. Então Itadori os aconselhou a manter em segredo do alto escalão que não nascerão mais feiticeiros. Mas tinha uma pessoa que estava mexendo nos pauzinhos para dar aos alienígenas uma boa reputação na Terra. E essa pessoa era ninguém menos que o velho Yui, que usou os calls para gravar toda a luta de Dabura e Mahoraga, e vazou as filmagens para o público. As pessoas do mundo nem deveriam saber que alienígenas estão aqui, mas com as imagens de Yui, um canal exibiu as imagens alegando que Dabura é um alienígena que luta pela justiça, uma espécie de herói que protegeu o Japão da mesma criatura que lutou contra Satoru Gojo anos atrás, ajudando assim com que os alienígenas sejam bem vistos pelos humanos fora do Japão. Com isso, o módulo termina com os romelianos e os humanos jogando beisebol, enquanto tentam aprender mais uns sobre os outros. E nas últimas páginas vemos Yuka conversando com Tomoe. Yuka pede desculpa porque Dabura teve que ir embora, mas Tomoe diz que está feliz que Yuka está bem e que não vai morrer, e que o romance dela não era tão importante assim, mas a gente pode ver claramente que ela ficou chateada. Mas na última página, alguém aparece na porta atrás delas, e as duas ficam bem surpresas, dando a entender que Dabura voltou à Terra para poder ficar com a Tomoe. Bom galera, e essa foi toda a história de Jujutsu Kaisen módulo. Eita, videozinho que deu trabalho, hein? Mas foi divertido. E bom, eu só tenho a agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Essa é uma nova fase do canal, né? Agora mais focado nos animes mesmo, nos mangás. Algo mais editado, mais roteirizado, mas são vídeos de melhor qualidade pra vocês, né? Então eu realmente espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda demais. Deixe um hype também se estiver vendo pelo telefone, porque isso me ajuda muito o canal chegar em mais pessoas e a gente crescer nossa comunidade. É isso, muito obrigado de coração a todo mundo que veio até aqui. E até a próxima no Autista Geek. Tchau, tchau.